Fala, gente, beleza? Videozinho novo pra vocês. Nesse vídeo vocês vão ver eu fazendo a introdução da prong do colar no Zeus, tá? Ele tinha acabado de chegar no Bangalô. Esse é o primeiro trabalho que a gente gosta de fazer com cães, que é a introdução dos equipamentos que a gente vai utilizar, tá? Durante o processo de trabalho. Então, assim, o Zeus é um filhote de 3 para 4 meses, tá? Para completar 4 meses. Então, ele é super novinho, ele nunca usou absolutamente nada no pescoço. Então, todas as respostas que ele tá dando aí, que vocês estão vendo, que é travar um pouquinho, quando ele sente a pressão, ele já corre para mim desesperado para ficar do meu lado, porque ele sabe que quanto mais perto de mim, menos ele sente a pressão. Você pode ver que às vezes ele usa a boca mordendo um pouquinho a guia. Então toda essa reação é super normal quando o cachorro nunca utilizou absolutamente nada no pescoço, tá? Tem cães que se dão bem mais fácil com os equipamentos. Tem cães que ainda fazem um show ainda maior do que ele fez. Mas a ideia desse vídeo eu quero que vocês vejam todo o processo. Esse vídeo é um pouquinho mais longo do que a gente está acostumado a fazer, mas eu acho importante vocês verem todo o processo, porque de fato ele, durante todo o vídeo, vocês vão ver ele dando uma lutadinha um pouco referente ao equipamento, fazendo essa certa objeção, essa resposta que ele está dando, mas ao longo do processo você vai vendo que vai funcionando e as coisas vão ficando mais claras para ele, que no fim das contas ele faz todo o exercício, ele completa todo o exercício de uma forma muito massa, tá? Então é o que eu estou fazendo, eu não estou nem preocupado muito com a posição dele em si, eu só quero que ele sinta essa pressão na prong e aprenda como desligar essa pressão que é vindo até mim, tá? Claro que na chegada, quando ele chega até mim, ele fica perdido do que é fazer, mas isso também é uma coisa que a gente vai ensinar ele a longo prazo, né? Que é quando a gente chama o cachorro, o que ele tem que fazer assim que ele é acionado, né? Que é vir no nosso lado e sempre sentar. Então, aí você pode ver que ele tá um pouquinho assustadinho, coisa que é extremamente normal. E eu faço essa baixadinha mais para ficar no mesmo nível que ele sentir mais confortável e vir até mim. É facilitar o processo pro cachorro. Eu fazendo em pé funciona da mesma forma, mas a pressão quando eu abaixo e fico na mesma altura que ele, acaba a pressão sendo feita na mesma direção, tá? Versus eu estar de pé e fazendo uma pressão numa direção um pouco mais acima. Eu digo em termos de guia, tá? Quando eu fizer isso de novo, eu vou mostrar para vocês. Ó, se vocês repararem, olha como a guia fica bem horizontal, versus se eu tivesse em pé, como ela ia ficar um pouco mais esticada, tá? Então todo esse processo que eu tô fazendo aí é simplesmente para ele entender que tem algo no pescoço dele, que é algo que eu consigo controlar, que é algo que está ligado a mim, que sim, eu estou controlando a direção dele, sim, eu estou controlando os movimentos dele a partir de agora. Então, lógico, todo cachorro vai achar que é estranho. Por isso é importante quando a gente pega um filhote e o cachorro chega na nossa casa, de imediato a gente já coloca aquelas coleiras lisas com que normalmente a gente coloca o nome, o telefone o nosso telefone no cachorro, né? Para caso perca ele, porque você já vai habituando o cachorro a ter algo no pescoço. Então, quando o cachorro começa a crescer e nunca utilizou, a tendência é ficar cada vez mais difícil a adaptação. Não que para ele tenha influenciado tanto assim, porque realmente ele é muito novo. Mas assim, se ele tivesse vivido, sei lá, num sítio, depois de um ano, tentar fazer esse tipo de trabalho, absolutamente vai ser muito mais difícil, porque o cachorro já amadureceu sem utilizar nada no pescoço. Mas também é possível. Mas quanto antes a gente começar, melhor. Então vocês reparam que ele reluta um pouquinho. Então tudo isso aí é feito mais ou menos com festa. Ele não está com medo, ele simplesmente está confuso e está tentando entender o que significa essa sensação no pescoço dele. Você pode ver que ele está mordendo a guia. E isso é algo que eu já estou corrigindo também. Você pode ver que eu usei a prong, uma pressãozinha um pouco mais forte na prong. E aí ele acabou parando de morder. Isso eu também já corrijo. Por quê? Porque eu não quero que ele tome atitude. Eu sei que é uma adaptação, eu sei que é uma resposta natural por algo que ele não conhece, mas eu também já tenho que dizer que isso não é legal de se fazer. Porque senão vai entrar naquela linha de cachorros que vivem mordendo a guia, tutores que compram guia toda semana, porque o cachorro tende a morder. E ele tende a morder porque ele mordeu uma vez e não foi dito para ele que aquilo não era permitido, tá? Então sim, eu já corrijo desde já para que ele não continue repetindo esse ato de morder a guia. Então você pode ver que ele morde de novo, ó. Isso tudo aí que ele fez, é por isso que eu quero mostrar o vídeo para vocês verem como pode acontecer. Tá? A gente sempre indica os equipamentos, mas assim, quando a gente não está perto de vocês para dizer exatamente o que tem que fazer, a gente gosta de mostrar os vídeos na íntegra para que vocês vejam que de repente seu cachorro tiver uma atitude dessa parecida com a que o Zeus está tendo, é absolutamente normal.
faz parte do processo, que você tem que prestar atenção é como posso facilitar para o entendimento dele, tá? Então essa questão de abaixar um pouquinho e facilita bastante para ele. Vocês podem ver que eu estou usando a ração, ele não tem tanto engajamento. Na verdade ele tem um engajamento com comida, mas nesse momento em si, ele estava mais preocupado em se livrar da pressão, ele estava mais preocupado em ficar na dele, fugir desse tipo de atividade, do que realmente se engajar com comida. Mas claro que toda vez que ele fazia aquilo que eu pedia, eu já engajava ele com comida e aos poucos eu fui mostrando para ele como seria interessante se ele fizesse o que eu estava pedindo para que ele ganhasse mais ração, né? E não é uma questão de compra, é uma questão de recompensa realmente. Ele faz, ele cede um pouquinho, eu cedo dessa parte aqui da recompensa e assim a gente vai se comunicando, tá? Então vocês podem ver que ele tende a ir para esse canto, ele acabou tendo como esse canto um pouco mais seguro para ele, então ele faz bastante objeção, eu abaixo, faço uma pressão contínua, aí eu tô de costas, vocês não conseguem ver, mas o que eu tô fazendo é da mesma forma que as outras vezes, pode ver que ele travou realmente para vir até mim, eu continuo na pressãozinha. Pressão, gente, não é tranco, não adianta você dar tranco. Na situação desse cachorro em si, se eu desse um tranco agora, eu ia fazer de fato esse cachorro ter medo do equipamento. Por quê? Porque eu acabei excedendo na pressão que tem que se fazer no cachorro, tá? Você pode ver que sempre facilito, eu nunca faço, eu só faço na direção horizontal, de frente para ele, ou na lateral, porque eu quero que ele me veja. Eu quero que ele entenda que essa pressão que ele está sentindo no pescoço, sou eu que estou pedindo para que ele, colocando a situação em si, para que ele entenda que ele tem que vir para mim. Então não se trata de virar as costas e simplesmente arrastar o cachorro. Não, a pressão, eu preciso que o cachorro olhe para mim para ele entender que quem está colocando essa pressão sou eu e o que ele deve fazer é me seguir. E assim vai. Então a gente ficou durante um período longo. Aí você pode ver que eu também comecei a fazer mudança. Eu acho que o grande lance do treino intensivo e qualquer trabalho que a gente vai fazer com o cachorro, existem sim um certo cronograma do que se trabalhar com o cachorro, tá? Mas a gente não conhece de fato o cachorro. Então nem tudo que funciona para um vai funcionar para outro. Então nesse vídeo em si, agora no começo, eu usei comida, depois eu vi qual seria a reação dele usando simplesmente o afeto. Eu direcionei ele só na prong, eu direcionei ele na prong no colar eletrônico e no fim das contas o que ele melhor respondeu depois de ter todo o direcionamento foi só no colar eletrônico. No final do vídeo vocês vão ver que ele começa já a responder só no colar eletrônico para alguns comandos, tá? Então é isso, são testes que a gente vai fazendo para qual cachorro se adapta melhor. Sim, existem cães que não se adaptam muito bem à prong, e eles travam mais, como eu já vi cachorros que travam mais na unificada e só andam tranquilo na prong. E assim vai com todos os tipos de equipamento. Tem cachorro que tem um pouco mais de dificuldade de ficar na caixa, tem cachorro que tem dificuldade de ficar no place. Cada cachorro vai te mostrar uma necessidade maior de um manuseio mais clínico para que a gente possa extrair o melhor do treino e o melhor das respostas do cachorro, tá? Então aí vocês podem ver que a gente ainda tá nesse jogo aí de abaixa, é algo que você tem que ter bastante paciência. Você pode ver que ele tá abanando o rabo, não é uma questão que ele tá querendo fugir de mim, não é uma questão que ele tá sofrendo, sentindo dor, é uma questão de um processo de entendimento, tá? Normalmente os filhotes, a maioria das pessoas ia estar querendo brincar, deixar ele mais solto, tadinho, deixa ele ser filhote, mas assim, a longo prazo a gente vai ver o quanto foi importante esse dia, tá? Hoje a gente já consegue enxergar o quanto já foi diferente o manuseio com ele a partir do momento que ele entendeu o que significa prong, o que significa guia, né? O que ela significa no nosso relacionamento. A partir daí as coisas acabou se tornando mais fácil e com a consequência e com o treinamento todo em si as coisas vão fluir bem mais. Pode ver que de novo ele vai para aquele cantinho onde ele se sente seguro e ele já senta. Isso é simplesmente objeção, tá? Fiz a pressãozinha, ele veio até mim, eu pago. E eu fiquei nesse processo várias vezes, porque não adiantaria eu querer já começar a conduzir ele perante uma caminhada, tá? Então toda vez ele estava fugindo, eu fiz esse processinho de ele sentir a pressão até com que ele se sentisse um pouco mais confortável para a gente começar a andar pelo nosso espaço e aí sim começar a pensar em caminhada. Então vocês podem ver que agora eu estou fazendo a indução com a ração. Tá? Então eu estou fazendo um teste aí para ver como que fica melhor para ele. Se é só no colar eletrônico e na ração ou se na prong e tudo mais. É o teste que eu falei que a gente faz e somente o cachorro vai te dizer qual que é a melhor forma da gente trabalhar. Qual que forma fica mais fácil dele entender o que você quer. Porque senão não adianta a gente querer ficar lutando contra o cachorro que não está entendendo a forma que a gente está querendo passar para ele. Tá? Então aí vou usar bastante. Vocês vão ver que eu bem ou mal eu praticamente uso a ração para tipo puxar ele mesmo para andar. E puxar que eu digo é na forma de indução, então ele vê o grão, ele acaba indo atrás do grão.
Ainda mesmo assim, ó, ele se perde. Tá vendo como então também não é 100% de certeza que o grão de ração vai funcionar? Funciona até o momento que o cachorro tá interessado. Quando ele já entende a dinâmica e sabe que ele precisa fazer alguma coisa para ganhar a ração, ele acaba perdendo o interesse da ração. Então ela também não tem tanto valor assim. Depende dos casos, depende da situação. É o que a gente sempre fala, não existe uma regra, tá? Mas sim, quando a gente vai fazer um tipo de treinamento, a gente precisa ter um leque de opções. Então, sim, a gente usa ração, a gente usa petisco, a gente usa a prong, usa o colar eletrônico. Enfim, tem uma série de coisas que a gente vai fazendo de formas diferentes para cada cachorro para a gente atingir o mesmo objetivo final, tá? Aí vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais leve já. Então, a pressãozinha na prong de novo. Aí ele vem, pode ver. Eu abaixo que fica mais fácil para ele. Então, assim, é um treino que acaba exigindo mais da gente, porque dá uma dor nas costas lascada de ficar assim. Mas é o mais fácil para ele entender, principalmente porque ele é novinho, filhotinho e tudo mais, tá? Mas é bacana de ver, né, como ele trava, mas assim, não é uma questão de medo. Eu acho que ele tá, de fato, tipo, até gostando em si. O que faz com que ele se sinta um pouco desconfortável é o fato de ter algo pendurado no pescoço direcionando ele. Então, tipo, não é por conta da prong em si. Se eu tivesse numa peitoral, ele ia estar se coçando, ele ia estar querendo tirar a peitoral. Eu conheço vários cães, o meu cachorro principalmente é um que se tivesse que andar de peitoral, ele ia travar. Ele odeia a roupa, ele odeia qualquer coisa que você coloque nele e trave os movimentos. Ele simplesmente trava, entendeu? Então também para que eu utilizasse esse tipo de equipamento, eu teria que fazer uma baita de sensibilização, que de repente seria mais objeção dele, ele faria, do que o próprio Zeus está fazendo aí. Tá? Então tudo que a gente for utilizar no cachorro é preciso trabalhar, é preciso introduzir para que realmente funcione, tá? Você pode ver que vira e mexe eu ajeito a prong, ele tem os pelos bem ralinho, ele é bem de filhote mesmo, então o pelo de filhote tende a embolar, tende a fazer nó, então eu tô sempre de olho nos pelos, porque eu não quero que... Eu quero que a resposta, beleza, se ele tem essa resposta, que seja por objeção e não porque os pelos estão sendo puxados, não porque ele tá sentindo muito desconforto e por aí vai, entendeu? Então eu tô sempre de olho no equipamento para ver se tá certinho, no ponto correto. Isso é bastante importante para quem usa o equipamento. Veja se está realmente é, na espessura certa do pescoço, se quem para uso do colar vê se realmente está bem preso, se não está zanzando, se o cachorro acabar coçando e todo o equipamento gira, é sinal que está solto demais. Então são algumas coisas que a gente precisa ficar de olho para que realmente funcione na hora de treinar, tá? E a gente segue o baile trabalhando. Você pode ver que ele olha bastante para cá, para a câmera no caso, é que a Renata tá aí, a gente está conversando, porque bem ou mal quando chega um cachorro a gente trabalha junto. A gente conversa bastante, ela dá dicas, eu dou dicas, a gente tem um olhar diferente, né, do mesmo cachorro. Então é importante, eu acho que isso acaba tornando o nosso treino bem completo, porque aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, ela me fala e vice-versa. Então, quem só tem a ganhar são os cães, né? E no caso os tutores também que pagam por um serviço, então é bem bacana esse lance. Vocês podem ver que do começo do vídeo para agora, absolutamente ele já está mais calminho. Sim, às vezes ele tem essas respostas de sair um pouco da situação, principalmente quando eu fui para esse lado, tá? Como vocês podem ver, somente aquele lado de lá ele fez essa certa objeção deixa eu ficar aqui quietinho que eu não quero fazer nada. Quando ele vem para esse lado, as coisas tendem a funcionar de uma forma mais clara, tá? Mas ele ainda, nessa parte do vídeo, ele ainda continua. Aí vocês vão ver uma melhora já absurda, que é ele já quase posicionado, tá? A gente começou já bem devagarzinho, se vocês repararem a velocidade que eu tô é bem baixinha e eu tô usando bastante ração, porque ele tá fazendo exatamente o que eu quero, na velocidade que eu quero, na intensidade que eu quero, então sim, eu uso a ração nesse momento para reforçar, tá? Ali você viu que ele baixou e eu já dei um toquinho também na guia de corrigir, então a gente tá do mesmo jeito que eu quero construir, eu já nem permito que já seja construído algum comportamento que eu quero eliminar lá na frente, eu já boto ponto final naquele momento mesmo, então assim, ele olhou pro chão, eu já dei um toquinho na guia, ele já voltou, e eu já deixei bem claro para ele que não é para ele ficar farejando o chão. O que eu quero dele é que ele engaje comigo, tá? Então ele a partir desse momento ele tá começando a criar um certo engajamento comigo. Então, todo esse processo a gente está fazendo também no colar. Então, cada voltinha dessa que eu faço é no colar, usando níveis de trabalho, tá? Níveis bem baixos. No caso dele é 5 e 6, então é bem baixinho realmente. Então, eu estou só casando. É mais uma sensação, é mais uma coisa que eu quero que ele entenda, para que ao longo dos 30 dias que ele vai ficar aqui com a gente, para introduzir em todos os exercícios, ele saber exatamente com a comunicação. Mas é óbvio que qualquer coisa que você colocar de novo na vida de um cachorro,
ele vai estranhar. Não tem como ele não estranhar, porque não é da natureza dele ter todos esses equipamentos. Seja roupinha, seja sapatinho, seja bandana, seja qualquer coisa que você colocar no seu cachorro, existe uma adaptação. Sim, tem cães que respondem super bem, mas tem cães que nunca vão tolerar aquele tipo de coisa. Por quê? Porque não é na natureza deles. Mas se faz necessário, a gente precisa adaptar e o cachorro precisa responder da melhor forma possível, tá? Então, agora nesse vídeo, sim, a gente já está entrando numa linha um pouco mais tranquila visualmente, né? No começo do vídeo parecia que estava sendo algo forçado, algo que o cachorro estava realmente relutando, e estava, mas agora você já vê que as coisas começam a ficar mais tranquilas, de uma forma mais produtiva. Aí agora ele já tá. Agora é aquilo que eu tinha comentado antes no começo do vídeo, que ele entendeu qual que é a ideia por trás do petisco, o que ele precisa executar para ganhar o petisco. A partir do momento que o cachorro entende, já formou na cabeça dele exatamente o processo todo de treino, se torna muito mais fácil. Então tudo isso aí, eu tô pagando o contato visual dele, eu tô fazendo de uma forma bem calma, eu faço a indução com a comida, mais a prong, mais o colar, e vou fazendo. Olha como ele já tá bem conectado a mim. Comparado ao começo do vídeo, nem parecia que ele ia chegar a esse ponto do vídeo em si, de estar me olhando. Se perde ainda? Absolutamente se perde, normal. Mas comparado ao começo do vídeo, olha como a passada dele tá mais tranquila. Antes ele sentava num canto, fazia objeção, eu tinha que trazer ele na pressão. Sentava lá no fundo, perto da esteira, ele fazia objeção, eu tinha que trazer. Agora não. Agora ele já começou a entender exatamente o que ele precisa fazer. Então sim, agora eu já começo a modelar qual que é a posição dele na caminhada, tá? Então eu fico dando essas voltinhas, não permito com que ele tenha um pouco mais de guia. Se vocês repararem, no começo do vídeo eu estava com mais guia, agora eu já estou com uma guia menorzinha, porque eu quero diminuir até o perímetro que ele possa ir, tá? Antes eu tinha deixado um pouco maior, porque era simplesmente para ele ter a sensação no pescoço. Agora eu quero que ele tenha a sensação de sim, ele tem que andar ao meu lado, sim, ele tem que me acompanhar. Então eu também não permito que ele passe no meu joelho, tá? Toda a recompensa que eu dou para ele é sempre quando ele estiver para trás da posição, sempre reforçando que eu vou estar à frente, ele vai estar sempre ao meu lado, que é o que a gente gosta na caminhada. Por quê? Porque na caminhada existem várias situações na rua e eu preciso que o cachorro esteja atrás de mim para que eu esteja sempre na frente para lidar com tudo, tá? Não só nas coisas boas, mas como também nas coisas que eu preciso garantir a segurança dele e dos demais cães que estão sempre com a gente, tá? Mas olha que massa para vocês verem o vídeo, como já é mais fácil e como já te sensibilizou, já fez uma adaptação. Então, assim, não desistam, independente da resposta que o seu cachorro te deu. Claro que você precisa analisar se você está fazendo certo, se o seu manejo está correto, se você não está botando muita força, se você não perdeu a sua paciência, se você está bem para treinar, se você sabe o caminho, se você sabe onde você quer chegar e como fazer para chegar nele. Sabe, eu acho que dessa forma você, tipo, pode chegar no resultado que realmente você quer. Planejamento é tudo. Então, por exemplo, se você quer que seu cachorro ande com calma, faça o processo. Não vai ser de imediato que ele vai saber, principalmente para cães que já são maduros, já têm uma longa bagagem de uma vida um pouco mais agitada, um pouco mais sem regras. Então, sim, da noite para o dia, o seu cachorro vai fazer uma certa objeção, muito mais do que esse filhote está fazendo. Mas também é possível trabalhar, tá? Insistam, faça como eu estou fazendo nesse vídeo. Vocês podem ver que do começo foi um caos, agora ficou melhorzinho e a gente vai começar a adaptar e daqui a pouco eu vou ter que fazer de novo, e quantas vezes for necessário, tá? Não é porque ele teve essa evolução desse vídeo que vocês estão vendo que a gente não trabalha mais, muito pelo contrário, nesse mesmo dia a gente trabalhou pelo menos mais 3 vezes com ele essa sessão de guia, porque assim que a gente bota ele para descansar, que ele dorme e a gente vai tirar, por exemplo, ele da caixa ou do place para fazer alguma coisa, ele já sente estranho a guia de novo, sabe? O cachorro ele não é da noite pro dia que ele já cria essa referência clara de guia. Então, tipo assim, no segundo treino que eu fui fazer nesse dia, ele já começou a olhar para a guia como algo que estava atrapalhando ele de novo. E eu tive que fazer esse mesmo treininho, só que obviamente de uma forma mais rápida, tá? Porque ele já tinha criado uma certa associação, eu só precisei relembrar ele o que ele precisava fazer, tá? Mas absolutamente do começo do vídeo para agora é nítido ver como ele já tá melhor em si. Pode ver que, de novo, eu dei uma pressãozinha na pronga, ele não saiu, eu aumentei a pressão, no caso ele saiu. É necessário também, porque senão ele teria ficado ali lambendo o chão, sem prestar atenção no treino em si, e não teria sido produtivo. Você viu que, de novo, ele acabou sentando ali, mas ele, dessa vez, foi muito mais fácil de trazer ele de volta para mim.
Aí eu já estou usando a ração dele já para pedir um senta, que ele já me mostrou que ele sabe através do comando. Então é mais uma atividade que eu já estou engajando com ele. E olha para vocês verem como ele já, tipo, tá dinâmica em si do treino, ele já tá começando a gostar, sabe? Quando o cachorro começa a entender exatamente o que precisa fazer, você vê que o cachorro tem prazer em fazer esse tipo de atividade, esse tipo de treino, né? Então a gente, claro, aproveita tudo isso. Olha como ele olha bastante para mim. Eu peço o comando, ele ainda não responde 100%, mas sim, eu faço até ele completar, completou, eu falo ok e pago para ele. Tudo isso é feito com 1 grão de ração, não dou ração em exagero, não é a quantidade de ração, não é a marca do petisco, é a forma com que você faz e o momento que você executa, tá? Recompensa, seja ela comida, seja ela afeto, seja ela o que for, bolinha, o que for, tem que vir quando o cachorro executa aquilo que você quer de imediato. Não é meio comando, não é tipo só o comecinho do comando. Não, se você quer que ele faça alguma coisa, faça com que ele complete o comando e depois você paga, tá? Ó como ele olha pra mim. Aí eu faço de propósito isso, tá, gente? Pra que justamente ele se perder e eu trazer ele na guia, no colar. Então a guia, como vocês podem reparar, já tá até um J, olha como tá solto. Toda essa comunicação que a gente tá fazendo já tá sendo só no colar eletrônico. E quando eu quero tirar ele do zero, claro que aí entra a prong também. Mas grande parte daí foi feito só no colar. Reparem na guia, só vocês verem na guia como ela tá solta. Então toda essa voltinha que a gente está fazendo, tudo isso, senta, tudo isso eu já estou fazendo no colar. Olha como é rápido e como o cachorro responde bem ao colar eletrônico. Eu sou muito fã desse equipamento justamente por isso, porque, nossa, como facilita para o cachorro entender exatamente o que a gente está querendo dizer, tá? Então, do começo do vídeo, mais uma vez, do começo do vídeo para agora, é outro cachorro. Então, sim, foi um pouco mais demorado esse vídeo, sim, foi um pouco mais demorado essa introdução, mas no final das contas o cachorro terminou o exercício simplesmente executando os comandos verbais e com a pressão no colar eletrônico, sabe? Então foi teoricamente rápido toda essa adaptação em si. É outro cachorro, é nítido. Olha como nem parece que aquele meu cachorro que estava fugindo da prong dando show, tá? Mas essa a ideia do vídeo de hoje, era mostrar todo esse processo completo para vocês, que não existe fórmula mágica, não existe caminho menor, é preciso fazer e depende do cachorro, ele vai te mostrar uma certa resistência ou não. Tudo depende do ambiente, tudo depende do manejo, dos equipamentos que a gente usa e exatamente do que a gente quer, tá? Não desistam. Se vocês estiverem fazendo algum tipo de treinamento, seja de guia, seja de place, seja de caixa, do que quer que seja, se estão com dúvidas para vocês saberem se estão fazendo certo, se vocês estão errando em alguma coisa, enfim. Pode mandar mensagem pra gente, a gente tenta te ajudar daqui, tá? A gente está fazendo bastante conteúdo com os Zeus, então para quem tem filhote, vai ser bem interessante, vocês vão conseguir acompanhar bastante coisa do que a gente pratica no nosso dia a dia, para que tenha um cachorro equilibrado dentro de casa, tá? Pode ver, para finalizar, pedir só no comando, ele senta, ele está extremamente focado para mim em contato visual, ele olha para Renato, porque a Renata está conversando, é algo que chama atenção, mas sim, olha a resposta que ele deu e olha a resposta que ele está dando agora, nesse exato momento, olha a guia. Aí ele foi um pouquinho para lá, eu vou trazer ele de volta. Bem mais simples, certo? É nítido. Então é isso. Não existe mágica, existe um processo a ser feito. Depende do cachorro, ele responde de uma forma, o cachorro responde de outra, mas é assim mesmo, tá? Se a gente fizer com consistência, com clareza de informação, as coisas tendem a ficar mais claras para o cachorro e a gente tem um cachorro que nunca vai dar trabalho na caminhada e vai sempre responder aos nossos comandos de imediato. Tá? Como vocês podem ver, eu tô até fazendo uma dancinha porque eu suei com esse cachorrinho no começo do vídeo para fazer ele se adaptar, mas no fim das contas é prazeroso ver que todo o processo, tudo que a gente teve de opções, a gente utilizou, descobriu o que era melhor para ele, melhor fazer para ele se dar bem e no fim das contas a gente chegou no objetivo que a gente quer, que é um cachorro focado, executando exatamente o que a gente pede no momento que a gente pede. Certo? Mas é isso, gente. O vídeo era esse, ficou um pouquinho longo. Eu dei umas repetidas na conversa, mas espero que tenha ficado um pouco claro de toda a introdução da prong com os Zeus, tá? E mais uma vez, qualquer dúvida, fiquem à vontade de mandar pra gente, certo? É isso, se você gostou, deixa um like e é isso, tamo junto. Bora!